Amor e Sexo, Freud declarou que o amor é sexualidade com objetivo inibido. A reação a essa afirmação foi quase tão violenta quanto a que se seguiu à sua declaração anterior de que crianças eram criaturas sexuais. Como ousava? Os pequenos inocentes. Ligar amor ao sexo era blasfêmia. O amor é divino. O sexo é uma paixão animal. Pelo que entendo, a expressão com objetivo inibido significa que a necessidade de gratificação erótica é removida do impulso sexual. O que resta do impulso é o sentimento de afeição e o desejo de proximidade com o objeto do amor. Freud chamou isso de amor. Theodor Hayek, um neo-freudiano, rejeita categoricamente o conceito de Freud. Ele sustenta que o amor é um fenômeno psicológico e o sexo um processo físico. O amor é cultural, o sexo é biológico. O amor visa possuir o ideal do ego. O sexo busca apenas aliviar uma tensão física. A dissociação do comportamento em psicológico e físico, feita por Hayek, ignora a unidade básica do ser vivo. Essas categorias só podem ser usadas como conveniências descritivas e não se referem a uma divisão real na personalidade, como as afirmações de Hayek sugerem. O amor não é sexo, assim como o sexo não é amor. Essa afirmação, no entanto, não rejeita a ideia de uma relação íntima entre esses dois sentimentos. O sexo é uma expressão do amor, mas há outras formas de expressar amor além da sexual. O amor não é sexo, mas pode-se demonstrar que ele deriva da função sexual. Apoio para essa ideia pode ser encontrado tanto no desenvolvimento evolutivo dos animais, quanto no desenvolvimento pessoal do indivíduo. O amor, como sentimento consciente, é um relativo novato no campo das emoções. Em contraste, o sexo apareceu cedo no esquema evolutivo da vida. A diferenciação sexual e a atividade sexual surgem entre os animais inferiores muito antes de qualquer comportamento que possa ser reconhecido como motivado por sentimentos de afeição ou amor. Até os sentimentos básicos de amor materno para com a prole estão completamente ausentes na maioria das espécies de peixes. No entanto, o sexo, como funciona entre os peixes na cópula e reprodução, não é tão diferente das funções sexuais dos animais superiores, incluindo o ser humano. À medida que se acompanha a evolução sexual dos animais, é interessante notar que sinais de ternura e afeto aparecem à medida que a proximidade física e a intimidade entre os sexos aumentam ao longo da cópula. Na cópula dos peixes, o macho paira sobre o local onde a fêmea liberou seus ovos e libera suas células espermáticas. Nessa atividade, há pouco contato físico entre macho e fêmea. O contato durante a atividade sexual é observado pela primeira vez nos anfíbios. O sapo macho, por exemplo, agarra a fêmea com almofadas especiais nas patas dianteiras enquanto a cobre durante a liberação dos gametas sexuais. Tanto os ovos quanto as células espermáticas são liberados livremente na água, onde ocorre a fertilização. Os anfíbios têm uma vantagem sobre os peixes, pois a descarga simultânea que ocorre aumenta as chances de fertilização. Não houve penetração, nem depósitos de células espermáticas no corpo da fêmea até a evolução dos animais, que passam toda a vida em terra firme. Talvez não houvesse necessidade de penetração sexual entre os animais aquáticos. O mar era o grande depósito, a grande substância materna. Sandor Ferenczi expressou a ideia de que a penetração sexual entre animais terrestres tem a função de fornecer um meio fluido de composição química aproximadamente igual à dos antigos mares para o processo de fertilização e desenvolvimento embrionário. O embrião humano se desenvolve e cresce em um meio fluido exatamente como os ovos fertilizados de peixes e anfíbios. Nesse sentido, o ditado de que a vida começou no mar é verdadeiro para todos os seres vivos. Mas seja qual for a razão, o fato é que o desenvolvimento evolutivo dos animais é caracterizado por um contato sexual mais próximo e íntimo. Com o aumento da proximidade física e da intimidade que caracteriza o ato sexual entre aves e mamíferos, surge um comportamento que reflete sentimentos de afeição, ternura e amor. Naturalistas descreveram ações entre os pássaros
que só podem ser compreendidos em termos de tais sentimentos. Entre muitos pássaros, é costume que a fêmea apare as penas do seu parceiro, enquanto se empoleira ao lado dele em um galho, uma atividade que ele parece apreciar muito. Em troca, ele alimenta-a com petiscos escolhidos de vermes e outros alimentos como um sinal de seus sentimentos. Tive a oportunidade de observar e fotografar um par de collies que pareciam atraídos um pelo outro à primeira vista e que posteriormente se acasalaram. O macho corria ao lado da fêmea enquanto brincavam na areia, lambendo-a a todo momento. Ele era um animal grande e bonito. Regularmente colocava seu pescoço sobre o dela, esfregando-o para frente e para trás. Foi a primeira vez que vi um verdadeiro enroscamento de pescoço. Uma noite, ao ouvi-la na praia, ele pulou pela janela de um prédio de um andar para ficar perto dela. Ele havia sido trancado em seu quarto porque passou a noite inteira fora, perto da cabana onde sua namorada estava hospedada. É importante acrescentar que a fêmea não estava no cio naquele momento. Portanto, seu comportamento não poderia ser explicado como sexual. Na minha opinião, representava um verdadeiro sentimento de afeto. O que eu e outros observamos nos animais é um comportamento que se assemelha ao comportamento humano em circunstâncias semelhantes. Atribuir sentimentos de amor ou afeição a esse comportamento não parece impossível. O ponto que quero destacar é que o comportamento que pode ser descrito como afetuoso se manifesta apenas nos animais que são fisicamente íntimos no processo reprodutivo. Entre os seres humanos, ternura e afeto entre um homem e uma mulher estão comumente associados ao interesse sexual. Um conjunto de emoções envolve o outro. Argumentar que esses sentimentos, amor e sexo, não têm relação funcional ou orgânica vai contra a experiência comum. Mesmo em casais casados há muito tempo, em que a atração sexual diminuiu, parece irracional separar o afeto que permanece dos sentimentos sexuais que originalmente os uniram. A questão é: o sentimento de afeição ou amor deriva da atração sexual? Se a resposta for sim, é importante saber como. Alguma compreensão pode ser obtida a partir do estudo do comportamento maternal dos animais. A evolução dos animais também é caracterizada por um aumento da proximidade física e da intimidade entre mãe e filhote. Entre os animais que depositam ovos para serem fertilizados no mar, ou que depositam ovos fertilizados para serem chocados sozinhos no chão, não há sinais de cuidado maternal ou afeto. Apenas nos animais superiores, onde os processos biológicos impõem uma relação física mais próxima entre mãe e descendência, surge evidência de amor maternal. As aves não apenas chocam seus filhotes com o calor de seus corpos, mas também os alimentam e protegem até que estejam prontas para deixar o ninho. Entre os mamíferos, a dependência dos filhotes em relação à mãe é maior, e sua resposta é mais ampla. Ela os limpa, protege, brinca com eles e os ensina. Seu sofrimento evidente quando separada de seus filhotes é a base para a suposição de sentimento maternal. A quantidade de afeto entre mães animais parece ser proporcional a desamparo da prole. O que o amor materno tem a ver com sexualidade? Que conexão há entre amamentação e coito? Mesmo que se conceda que o amor maternal surge da necessidade biológica do bebê de contato com o corpo da mãe, isso não provaria que o amor derivasse da sexualidade. Para relacionar os dois fenômenos, é necessário mostrar que existe uma conexão direta entre a amamentação e o ato sexual. Tal conexão existe. A função de amamentar é encontrada apenas entre aqueles animais cujo método de reprodução envolve a inserção de um pênis em uma vagina. Não penso que esses dois processos tenham se desenvolvido nos mesmos animais por mero acaso. O mamilo e a boca têm uma relação funcional que se assemelha, em muitos aspectos, à do pênis e da vagina. Como o pênis, o mamilo é um órgão erétil. Como a vagina, a boca é uma cavidade revestida por uma membrana mucosa. Todos os 4 órgãos são ricamente supridos com sangue. Em cada situação, uma secreção é expelida em uma cavidade receptora. Em ambos os casos,
prazer erótico e gratificação são obtidos pelo contato e fricção de duas superfícies. Além disso, a intimidade física estreita da amamentação paralela à do abraço genital. Por outro lado, o mamilo é passivo em comparação ao pênis, enquanto a boca é mais ativa que a vagina. No entanto, as semelhanças são muito mais marcantes do que as diferenças. De outro ponto de vista, parece que o mamilo está mais intimamente relacionado ao pênis do que sua fisiologia indica. Um exame da linha mamária em alguns animais revela que ela converge para o clitóris na fêmea e para o pênis no macho. Na fêmea, os mamilos são secretórios, enquanto o clitóris é inativo. No macho, o inverso ocorre com os mamilos e o pênis. É uma suposição lógica que as duas funções, amamentação e reprodução genital, desenvolvida a partir de uma raiz comum, o uso de uma projeção, pênis ou mamilo, na superfície ventral do corpo, e uma cavidade receptiva, vagina e boca, para unir dois organismos. É uma concepção poética acreditar que a natureza adaptou o mecanismo da genitalidade para nutrir a prole da atividade genital. A natureza homóloga do pênis e do mamilo, que pode ser deduzida a partir de sua biologia similar e da relação espacial descrita acima, esclarece a conexão íntima entre oralidade e genitalidade que se observa na prática psiquiátrica. Para muitas mulheres, o felátil é um desejo oral pelo mamilo que foi deslocado para o pênis. Até mesmo a relação sexual possui a conotação de um ato de amamentação para alguns indivíduos. Ouvi pacientes do sexo masculino expressarem o sentimento de que estavam alimentando a mulher. A ideia da vagina dentata, a vagina com dentes, indica o deslocamento que pode ocorrer da boca para a vagina. Durante uma sessão terapêutica, uma das minhas pacientes teve a visão do seio de sua mãe sendo transformado no pênis de seu pai. Foi uma experiência chocante para ela. O exposto anteriormente pode explicar por que alguns sexólogos, como Havelock Ellis, acreditavam que o sêmen era uma substância nutritiva. Uma cadeia biológica de eventos leva da sexualidade à concepção, gravidez e parto à amamentação. Psicologicamente, essa sequência normalmente começa com o amor de uma mulher por um homem e culmina em seu amor pelo filho, expresso na amamentação, cuidado, afeto e atenção. Em vista da associação lógica desses eventos, várias questões importantes podem ser levantadas. Até que ponto um fenômeno pode ser dissociado de seu sucessor? Uma mulher pode sentir-se de uma maneira em relação ao pai de seu filho e de outra maneira em relação ao próprio filho? Especificamente, a hostilidade de uma mulher em relação a um homem é transferida para seu filho? Uma mulher pode ter um conjunto de sentimentos sobre a sexualidade que inicia o ciclo e um conjunto diferente de sentimentos sobre a amamentação que o completa? Essas questões são difíceis de responder. Seria ingênuo assumir que não há conexão entre as atitudes e sentimentos que cercam os eventos em uma extremidade da cadeia e aqueles expressos na outra extremidade. Foi dito que crianças saudáveis tinham pais felizes na cama. Eu concordaria com essa proposição. A experiência clínica confirma repetidamente o contrário dessa afirmação. Os problemas das crianças neuróticas podem invariavelmente ser rastreados aos desequilíbrios e conflitos sexuais dos pais. O seguinte poderia ser uma boa afirmação geral. Uma mãe que está realizada em sua vida sexual pode facilmente satisfazer as necessidades de seu filho a partir da abundância de seu amor. O desenvolvimento psicossexual da criança fornece bom material para o estudo da relação entre amor e sexo. Biologicamente, pode-se dizer que toda criança é concebida no amor. Isso segue logicamente da premissa de que o sexo é uma expressão de amor no nível corporal. Infelizmente, ambivalências e conflitos estão presentes na maioria dos indivíduos. O sexo e a gravidez são frequentemente contaminados pelo que Wilhelm Reich chamou de impulsos secundários. O sexo pode ser um ato de submissão para evitar conflito, em vez de uma entrega voluntária ao amor. A gravidez pode ser motivada secundariamente pelo desejo da mulher de prender um homem a ela ou de preencher um vazio em sua vida.
Esses sentimentos secundários limitam o amor de uma mãe, mas não o negam. Toda expressão de amor e atenção que uma mulher demonstra ao seu filho manifesta seu amor por ele. Mas ela também pode odiá-lo. Muitas mães me disseram que, às vezes, sentiam vontade de matar uma criança difícil. Um tom severo, um olhar frio, um comentário humilhante podem revelar um ódio que a mãe pode não perceber conscientemente, mas ao qual a criança é sensível. Nos seus primeiros dias, o bebê, como todos os mamíferos, simplesmente reage com prazer ou dor à satisfação ou negação de suas necessidades. Ele não consegue compreender os problemas emocionais da mãe. À medida que cresce, ocorre um desenvolvimento na criança que transforma o amor de uma função biológica em amor como experiência psicológica consciente. Esse desenvolvimento é o surgimento da autoconsciência, juntamente com seu corolário, a consciência do outro. No início da vida, a criança se torna consciente de sua mãe como um objeto que pode proporcionar prazer e satisfação. O reconhecimento do rosto humano manifestado pela resposta sorridente do bebê, que geralmente ocorre por volta dos 3 meses de idade, indica, segundo Rene Spitz, que a memória e a antecipação estão presentes na psique do bebê. Por volta dos 8 meses de idade, o bebê mostra ansiedade com a aproximação de pessoas desconhecidas. Spitz interpreta essa reação como um sinal de que o bebê consegue distinguir o objeto libidinal próprio de outras pessoas. A partir de outros comportamentos da criança, Spitz conclui que nessa idade, o ego se estabeleceu. Não se pode afirmar definitivamente que um bebê de 8 meses esteja consciente do seu amor pela mãe. Isso virá em breve. Ele está consciente de sua mãe, reconhecendo seu papel especial em relação a ele necessidades, e ele pode expressar seu desejo de proximidade por meio de ações apropriadas. Psicanalistas reconheceram que a criança forma 2 imagens de sua mãe que correspondem ao seu comportamento. A boa mãe é aquela que satisfaz suas necessidades e seus desejos eróticos. A má mãe é a figura punitiva ou ameaçadora, responsável pelos sentimentos de ansiedade ou dor. Todos os bons sentimentos da criança são direcionados à imagem da boa mãe. Por meio desse mecanismo, a criança evita o problema de um conflito interno. A boa mãe é reconhecida por sua atitude positiva, a má mãe por sua irritabilidade e negação. Enquanto as imagens permanecerem separadas e distintas, a criança não é ambivalente em suas reações. Quando elas se fundem mais tarde em uma só pessoa, surgem dificuldades comportamentais. No entanto, quando a fala está bem desenvolvida, por volta dos 3 anos de idade, a criança expressa seus sentimentos de afeto pela boa mãe, em palavras de amor. Quem já ouviu uma criança dizer, "Eu te amo, mamãe", não pode deixar de perceber a sinceridade e a profundidade do sentimento. As palavras parecem vir diretamente do coração. O que originalmente era uma resposta biológica de prazer e alegria ao aproximar-se da boa mãe, tornou-se uma experiência psicológica que a criança aprendeu a expressar por meio da linguagem. O uso da linguagem permite que a criança dissocie o sentimento de sua base na ação de estender os braços para a mãe. Memória e antecipação se combinam para criar um sentimento de afeto direcionado à imagem da boa mãe, que pode ser percebido conscientemente e expresso verbalmente. Marcel Proust definiu a beleza como a promessa de felicidade. Eu definiria o amor como a antecipação de prazer e satisfação. O objeto do amor na vida adulta sempre incorpora aspectos da imagem da boa mãe. Conhecer o amor pressupõe o conhecimento da má, ou mãe rejeitadora. A mesma ideia é expressa por Theodor Hayek, quando ele diz que o amor é uma reação contra a atividade da inveja e hostilidade reprimidas. Segundo Hayek, o ponto de partida é o sentimento de deficiência do ego e a necessidade de completude ou melhoria do ego. Essas 2 visões do amor não são inconsistentes. Ambas se baseiam na ideia de antíteses de sentimento: hostilidade e ternura, inveja e altruísmo, ódio e amor. Mas enquanto Hayek acredita que o problema original está dentro do indivíduo,
eu o considero o resultado da relação da criança com sua mãe. O amor romântico reencena a situação infantil anterior. Existe uma irrealidade no amor, baseado na negação do negativo. Hostilidade e a imagem da mãe ruim. O objeto do amor é sempre visto como bom, puro, nobre, isto é, como um ideal. O amor como experiência psicológica é uma abstração. Com isso quero dizer que é um sentimento divorciado de sua ação apropriada. Uma antecipação que ainda não encontrou sua realização tem a mesma qualidade de uma esperança, um desejo ou um sonho. Essas aspirações e sentimentos são necessários para a existência humana. A apreciação do amor como fenômeno psicológico não deve cegar para a necessidade de sua concretização em ação. O amor encontra sua realidade no prazer e na satisfação do impulso biológico de abraçar e unir. O amor romântico é a serva da sexualidade. Ele cumpre uma função importante. O amor aumenta a tensão da atração sexual. Ele faz isso ao colocar uma distância psíquica entre os amantes. Essa distância é a consciência intensificada da pessoa amada. Tal percepção ampliada do outro, na verdade, separa duas pessoas. Define suas diferenças e acentua sua individualidade. A pessoa amada é única, nunca genérica. O ditado ausência, distância, aumenta o carinho pode ser interpretado como significando que quanto maior o amor, maior a separação. É aqui que entra o sexo. O sexo tem um mecanismo de prazer. Ele visa eliminar a distância e descarregar a tensão, produzindo assim prazer. Como a quantidade de prazer é proporcional à quantidade de tensão, como Freud apontou, quanto maior o amor, maior a distância e mais completo o prazer da união sexual.